Olá, amigos, bom dia. Tudo bem? Tudo bem, tudo bem, tudo possivelmente bem. Quando se trabalha na área em que eu trabalho, eu só faço imprensa, eu não faço bico na imprensa. Num certo momento, a gente tem dificuldades para ir a fundo e saber a verdade sobre o que ocorre no centro do poder. O jornal O Globo e o Grupo Globo, que unem a TV Globo e a Rede com o mesmo nome, o jornal A Folha de São Paulo e todas as outras empresas ligadas ao Grupo Frias, a revista Veja, que ela ainda é impressa nos equipamentos da editora Abril, juntamente com a revista Exame, junto da outra revista super interessante, adotaram todos eles, com raras exceções, juntamente com emissoras de rádio de grande porte nos grandes centros do país, uma linha antagonista completamente contra o governo de Jair Bolsonaro. Isso aconteceu a partir do momento em que surgiu a notícia sobre o aparecimento do coronavírus na cidade de Wuhan, na China. Poucas pessoas sabem dizer se o que refletem hoje as opiniões do Estadão, o Estado de São Paulo, a Folha, a Globo, Veja, Exame, Isto É, e outras revistas ligadas a esses grupos, falam a verdade ou fazem uma repercussão do discurso sindicalista do ministro Mandetta. É muito difícil saber dizer daqui, lendo as revistas que vêm de longe, os jornais que vêm dos grandes centros, lendo os sites que muitas vezes são editados por pessoas ligadas a estas revistas, a estes jornais, a estas rádios e a estes centros de transmissão de TV. É muito difícil saber o que efetivamente está acontecendo em relação à China. Por quê? De um momento para o outro, há uma série de informações dizendo que os chineses estão investindo no Pará, estão investindo na Amazônia, no Amazonas. Os chineses estariam investindo no estado do Rio Grande do Sul, estariam comprando centrais de energia elétrica, estariam interessados na privatização da Eletrobras. Em outro momento, nós vemos grandes líderes norte-americanos, líderes europeus, questionando e fazendo uma grande interrogação sobre o que realmente aconteceu em relação ao nascimento e à exportação do vírus chamado C19. Coronavírus é uma variação da gripe no modelo não influenza H1N1. Grande parte das pessoas, como eu, não está sabendo dizer exatamente o que tem de verdade no que está acontecendo no Congresso Nacional, aonde as principais lideranças não deixam realizar reformas, fazem manifestação contrária ao governo do senhor Jair Bolsonaro e do general Hamilton Mourão e modificam os projetos de lei enviados pelo governo para modificar o custo do Estado brasileiro. Não aceitam o projeto
que tenta destruir as organizações criminosas do ministro Moro. O plano Mansueto, que visa estabilizar a economia, apesar desses acontecimentos que tiveram origem na China, foi completamente desfigurado, foi aprovado, submetendo ao governo federal a hipotética possibilidade de não sancionar e obedecer à Câmara dos Deputados, ou sancionar e cometer crime de responsabilidade em desrespeito à lei de responsabilidade fiscal. Há um mundo a descoberto, do qual poucas pessoas sabem, sobre a qualidade dos eleitos que compõem o Congresso Nacional, a Câmara e o Senado. Essas duas casas, dirigidas por dois líderes, cuja estabilidade emocional desconhecemos, mas cujas as informações a respeito dos dados divulgados através de delações premiadas feitas na Operação Lava Jato, nós conhecemos profundamente. Estas pessoas, elas estão mandando no país, contrariando a Constituição, fazendo do presidente da República uma pessoa completamente inepta, quando, na verdade, ela não é. O presidente da República não é uma pessoa inepta. Manipulando decisões que deveriam ser do presidente e que passam a ser dos governadores e dos prefeitos. Existe uma instabilidade das pessoas que não sabem a quem seguir, porque o Congresso Nacional modificou, sem aprovação, a Constituição. A reação que vem do Poder Executivo através do presidente e de seu ministério, um excelente ministério, salvas as pequeníssimas exceções, não consegue recorrer dessas decisões porque sabe que, ao recorrer, cai nas mãos do STF, e o STF decide de acordo com os interesses da Câmara dos Deputados e do Senado da República. E isso, no entender destas pessoas, é democracia, mesmo que inviabilize completamente a força do voto do presidente do Poder Executivo, o Jair Messias Bolsonaro. Estou deixando de lado os excessos do presidente, estou deixando de lado a sua forma agressiva de falar em relação à imprensa, estou deixando de lado o que efetivamente eu não sei, estou deixando de lado o conjunto de situações que está se criando em relação ao país. Um país que tinha uma capacidade produtiva operacional pequena, por conta dos grandes custos operacionais do Estado brasileiro, que tem muitos empregados públicos, se vê na contingência agora de ter um PIB negativo de 5%, no dizer do Banco Mundial, que eu não sei dizer se o Banco Mundial é como a ONU, é como a OMS, que está absolutamente envolvida por pessoas cadastradas do Partido Comunista Chinês. Neste momento, este comentário está sendo feito com uma espécie de observação melancólica a respeito da situação verdadeira que está ocorrendo e que nós, no interior do Brasil, desconhecemos. Mas a verdade que parece transcender a todas essas opiniões emitidas aqui, é que o Brasil de uma cidade pequena não é o mesmo Brasil de uma cidade grande. O Brasil que tem um transporte privado, que se der lucro, o lucro da empresa privada, e que se der prejuízo é da prefeitura, tem um transporte público diferente de um centro como São Paulo, como o Rio, como Brasília, que tem
centenas de empresas de ônibus, tem metrô, tem trem, em que eles andam entupidos de pessoas, cujo contágio é mais fácil de fazer, não havendo o isolamento social. Para finalizar, eu afirmo a vocês que a insegurança que eu estou transmitindo neste momento é uma insegurança que vem do não confiar. Não confiar nos profissionais da imprensa, da poderosa empresa privada Rede Globo, que no dizer de muitos analistas já tem capital com contrato de gaveta, capital chinês, da mesma forma como o Grupo Bandeirantes está controlado por um grupo chinês, também com contratos de gaveta, porque pela Constituição, empresas estrangeiras ou pessoas físicas estrangeiras não podem ser proprietárias de empresas de comunicação eletrônica, rádio e TV. Podem de jornal, mas não podem de TV e rádio. Jornal, revistas, sites podem estar sendo controlados por chineses no Brasil. Vocês já perceberam? Eu encerro aqui dizendo o que está evidente. Estou inseguro em relação a convicções que poderia passar para vocês com o título de opinião, porque existe muita inverdade transferida para revistas, jornais, emissoras de rádio, televisão. São poucas as emissoras de rádio que são tão cuidadosas quanto as nossas para transmitir a vocês apenas aquilo que efetivamente tem a assinatura da verdade. A angústia que eu deixo passar para vocês, vocês devem extirpá-la. Fiquem apenas com o sumo daquilo que eu estou dizendo. Eu vejo no governo militar, constituído de pessoas probas, até onde a minha vista alcança, está completamente desmoralizado pela força do dinheiro que me parece estar chegando com aportes bilionários a esses deputados e senadores nos estados, nos municípios, com vistas às eleições do ano em curso. Quem conseguir eleger mais prefeitos, elege mais deputados, mais senadores em 2022. Este é o grande objetivo: desmoralizar o governo Bolsonaro, o governo composto por excelentes ministros. Nós não tivemos nenhum caso de roubo, assunto que era tratado todos os dias nos governos anteriores. Só por isso já vale a pena nós ficarmos do lado deste governo que tem no seu DNA o respeito das Forças Armadas brasileiras. Não vou falar mais do que isto. Ponham fora, extirpem, eliminem a angústia que pode ser extraída deste comentário e fiquem apenas com a dúvida que, neste momento, mesmo que o nome do meu título é opinião, é frágil a opinião dada em cima de informações de meios de comunicação que, em muitos momentos, estão falando inverdades. O nosso cuidado com o jornalismo, ele está muito além dos grandes veículos de comunicação que não estão interessados na verdade. Eles assumiram a propaganda eleitoral paga através de subterfúgios e de meios que provavelmente são estrangeiros. Sabendo de mais alguma coisa,
eu volto a conversar com vocês. Obrigado. Até logo mais.